Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então a defesa de dissertação de mestrado, né, do discente Paulo Henrique de Souza Paulino, que foi orientado por mim, né, e co-orientado pela professora Luciana. E a banca examinadora, então, ela é composta por mim como presidente, né, pela professora Luciana, co-orientadora, pelo professor Guilherme Ferreira de Lima, do Departamento de Química da UFMG, e pelo professor Luiz Gustavo de Lima Guimarães, do DECENAT, né, aqui da nossa instituição. Então, de acordo com as normas, o Paulo Henrique tem 40, 50 minutos para fazer a sua apresentação, e logo depois a banca irá arguí-lo, né? E cada membro da banca tem cerca de 1 hora para fazer a sua arguição. Tá bom? Então, Paulo Henrique, fique à vontade para poder começar aí. Então, boa tarde. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Física e Química de Materiais e vim apresentar a dissertação de mestrado do projeto intitulado Procedimentos Estratégicos para a Melhora da Condutividade de Polímeros Conjugados, uma investigação teórica. Esse projeto ele foi orientado pelo professor Cleber Nascimento e co-orientado pela professora Luciana Guimarães. Bem, eu dividi essa apresentação em 2 capítulos. No primeiro capítulo, eu vou abordar o estudo teórico de poliparafenileno e de seus respectivos fios moleculares formados à base de beta-ciclodestrina. Bem, os polímeros, eles representam uma grande classe de materiais de origem natural ou sintética que apresentam uma gama diversificada de propriedades. Sendo assim, eles podem ser aplicados em diversos setores. Aqui nessa figura, a gente tem alguns exemplos dessas aplicações. Os polímeros eles são organizados em cadeias longas, formadas pela repetição de um grande número de unidades químicas. Essas unidades que se repetem recebem o nome de mero, e as substâncias que dão origem aos polímeros via reação de polimerização são denominados monômero. Bem, inicialmente, os polímeros eles eram utilizados apenas como materiais isolantes. Somente em 1977 foi demonstrado pela primeira vez a partir dos trabalhos de Shirakawa, McDiarmid e Rieger, a possibilidade de uma classe específica de polímeros conduzirem eletricidade. Nesse trabalho, os pesquisadores observaram que o poliacetileno ele apresentava um aumento da sua condutividade em até 8 ordens de magnitude quando tratado com iodo. Esse processo ele recebeu o nome de dopagem, em analogia à dopagem de semicondutores inorgânicos. E esse trabalho ele serviu de inspiração para o desenvolvimento de novos materiais orgânicos condutores e teve seu reconhecimento pela comunidade científica internacional no ano de 2000, quando os pesquisadores foram laureados com o Prêmio Nobel de Química. Bem, essa nova classe de polímeros capazes de conduzir eletricidade foram denominados como polímeros conjugados. Isso porque eles apresentam ligações duplas conjugadas por toda a extensão da cadeia polimérica. E a estrutura é, sem dúvida, a característica mais importante desses polímeros, pois a presença de ligações simples e duplas alternadas, ela leva a uma deslocalização dos elétrons π, o que possibilita o transporte de carga. Bem, no entanto, é importante destacar que os materiais semicondutores inorgânicos convencionais, formados à base de silício, eles ainda são considerados componentes chaves para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos. No entanto, devido aos procedimentos de miniaturização desses componentes, observa-se uma demanda por materiais nanométricos cada vez mais eficientes. Nesse contexto, os polímeros conjugados têm sido reconhecidos como materiais alternativos e promissores. A aplicação tecnológica dos polímeros conjugados ela tem sido extensivamente revisada na literatura, e dentre as principais aplicações, destaca-se o uso como células voltaicas, transistores de efeito de campo, diodos emissores de luz, baterias, materiais eletrocrômicos, sensores químicos e biosensores. Agora falando um pouco sobre a condutividade desses polímeros, a condutividade elétrica dos polímeros conjugados ela pode ser explicada levando em consideração a teoria de bandas para sólidos. De acordo com essa teoria, o orbital molecular ocupado de mais alta energia é denominado HOMO, e o orbital molecular desocupado de mais baixa energia é denominado LUMO, e com o aumento do número de átomos, esses orbitais eles se sobrepõem, formando bandas de energia. A banda que contém os elétrons de valência é denominada banda de valência, e a banda que contém os níveis eletrônicos vazios, né, de menor energia, é denominada banda de condução. Também pode existir um espaçamento entre essas bandas, que é a faixa de energia proibida dos elétrons,
conhecida como band gap. E é exatamente esse espaçamento entre essas bandas que vai determinar a classificação de material como sendo condutor, semicondutor ou isolante. No caso de um material condutor, a banda de valência ela vai estar parcialmente preenchida e ela pode se sobrepor à banda de condução. Assim, os elétrons eles conseguem se mover com facilidade pelas bandas. Já se a banda de valência ela estiver completamente preenchida, para que a condução ocorra, será necessário promover os elétrons da banda de valência para a banda de condução, o que requer absorção de energia, que está relacionada com o valor do band gap. No caso de um material semicondutor, o band gap ele é moderado, então os elétrons eles vão conseguir ser promovidos da banda de valência para a banda de condução apenas com um aumento da temperatura. Já no caso de um material isolante, o band gap ele é muito grande, então nem mesmo o aumento da temperatura é suficiente para promover os elétrons entre as bandas. E de acordo com essa teoria, os polímeros conjugados eles são classificados como semicondutores. No entanto, para adequada aplicação deles na construção de dispositivos eletrônicos, é necessário que eles sejam condutores. E, nesse sentido, a dopagem é um procedimento muito utilizado, né, para aumentar a condutividade do polímero. O tópico da dopagem ele vai ser abordado no capítulo 2 dessa apresentação. Bom, além da dopagem, a modificação química pela inserção de grupos substituintes na cadeia polimérica, ela também tem sido relatada na literatura como uma estratégia capaz de alterar a condutividade dos polímeros conjugados. Um exemplo é a inserção de grupos push-pull, que tem como objetivo substituir as extremidades da cadeia, uma por um grupo doador e outra por um grupo aceptor de elétrons. E, além de promover alterações na conformação do polímero, a adição de grupos push-pull também promove efeitos de ressonância indutivos que causam variações notáveis nas propriedades elétricas, magnéticas e ópticas dos polímeros conjugados. Com relação ao valor do band gap, a adição de grupos push-pull ela leva a uma diminuição de energia entre os orbitais de fronteira. Isso ocorre devido a uma transferência de elétrons intracadeia, do orbital HOMO do doador para o orbital LUMO do receptor, o que leva a um abaixamento do gap e, consequentemente, um aumento da condutividade do polímero. Bem, aqui nessa figura a gente tem alguns exemplos dos principais polímeros conjugados existentes, dentre eles o poliparafenileno se destaca. E ele se destaca devido às suas propriedades ópticas, por apresentar elevada estabilidade térmica e química e também por apresentar alta condutividade no estado dopado. Sendo assim, ele apresenta potenciais aplicações tecnológicas, principalmente na construção de baterias recarregáveis e de fotocatalisadores. No entanto, o uso direto do PPP na construção desses dispositivos é limitado devido à sua baixa solubilidade. A solubilidade é um requisito fundamental para adequada aplicação, processamento e desenvolvimento dos polímeros conjugados, isso porque a possibilidade desses materiais serem dissolvidos em solventes orgânicos comuns facilita a obtenção de filmes finos, uniformes, com grande área superficial e flexíveis. Sendo assim, uma estratégia que tem sido relatada na literatura para o aumento da solubilidade dos polímeros conjugados é a partir da formação de complexos de inclusão com as ciclodestrinas. As ciclodestrinas são oligosacarídeos cíclicos formados por moléculas de glicose. Ciclodestrinas contendo até 13 unidades glicosídicas já foram identificadas. No entanto, os derivados contendo 6, 7 e 8 unidades glicosídicas são os mais abundantes. Em relação à estrutura, as ciclodestrinas apresentam a forma de cones truncados. Isso faz com que a parte interna da molécula apresente um caráter hidrofóbico, enquanto a parte externa apresenta um caráter hidrofílico, já que as hidroxilas estão apontadas para o exterior da molécula. É importante saber também que a face mais larga da ciclodestrina é denominada cabeça e a face mais estreita é denominada cauda. Sendo assim, devido às suas características estruturais, as ciclodestrinas vão poder agir como hospedeiros na formação de complexos de inclusão do tipo hóspede hospedeiro, o que possibilita a dissolução de compostos com baixa solubilidade. Bom, então, uma estratégia viável para aumento da solubilidade dos polímeros conjugados a partir da formação de complexos de inclusão com as ciclodestrinas, gerando os chamados fios moleculares. Os fios moleculares eles têm se mostrado uma boa opção para a construção de novos materiais orgânicos condutores, pois além de possibilitar um aumento da solubilidade, também tem se verificado uma manutenção das propriedades condutoras do polímero. Isso porque o fio molecular ele auxilia no controle da ordem estrutural do polímero,
o que reduz as interações entre as cadeias pi conjugadas. Essas interações entre as cadeias pi conjugadas podem levar a alterações nas propriedades eletrônicas e ópticas do polímero. Então, a ordem estrutural é um fator extremamente relevante para a obtenção de um fio molecular com elevada condutividade. Bom, então a abordagem de fios moleculares de ciclodestrinas tem se mostrado uma estratégia promissora na área de eletrônica molecular para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos orgânicos. E por se tratarem, né, de estruturas de tamanho nanométrico, estudos teóricos no nível molecular têm se tornado uma importante ferramenta na busca de uma melhor compreensão e melhor controle das propriedades físicas e químicas desses materiais. No entanto, observa-se na literatura uma carência de trabalhos de natureza teórica computacional relacionados aos fios moleculares, sendo essa a principal expressão para o desenvolvimento dessa primeira parte do trabalho. Bem, então o objetivo geral dessa primeira parte foi investigar por meio de cálculos semi-empíricos e da teoria do funcional da unicidade, propriedades estruturais, energéticas e eletrônicas de oligômeros do poliparafenileno primitivo e substituído, bem como de seus respectivos fios moleculares formados a partir da beta-ciclodestrina. Já os objetivos específicos foram obter estruturas e propriedades eletrônicas para o oligômero do PPP, variando o número de metros na cadeia, em seguida promover modificações químicas nas extremidades dos oligômeros, gerando os PPPs substituídos. O intuito dessa etapa foi, verificar como a adição de grupos substituintes afeta as propriedades eletrônicas do PPP. Em seguida, promover a inclusão dos oligômeros, tanto na forma primitiva quanto substituída, em tubos diméricos de beta-ciclodestrina. O intuito dessa etapa foi de compreender como que o processo de encapsulamento afeta as propriedades estruturais e eletrônicas do polímero. Bom, em relação à metodologia, nessa primeira parte do trabalho foram realizados cálculos de otimização de geometria e frequências harmônicas no nível semi-empírico PM3 para todos os oligômeros e os fios moleculares. E para a obtenção dos valores energéticos foram feitos cálculos no ponto, via DFT, utilizando o funcional PBE1, PBE e conjunto de funções de base 631 GDP. Todos os cálculos eles foram realizados utilizando o pacote computacional Gaussian 09. Bom, agora falando sobre os resultados, inicialmente pela análise do PPP primitivo, como eu falei, as geometrias dos oligômeros elas foram otimizadas no nível semi-empírico PM3, variando o número de unidades monoméricas de 2 a 20, em intervalo de 2 em 2 unidades. Em seguida, foram realizados cálculos no ponto para calcular os valores de energia dos orbitais de fronteira e estimar os valores de homolomo gap que estão apresentados aqui no gráfico, no qual podemos observar que o valor de homolomo gap ele apresentou um comportamento exponencial, no qual ele decai rapidamente e depois se mantém constante, conforme o número de unidades monoméricas aumentava. Então, a metodologia teórica utilizada, ela aponta que, a partir de 20 meros, ela fornecerá valores de homolomo gap praticamente constantes. E com o intuito de se encontrar uma equação capaz de descrever os valores de homolomo gap em função do número de meros, foi feito um ajuste exponencial de primeira ordem, cuja equação apresenta esse formato, em que y é os valores de homolomo gap, y0 é o valor de homolomo gap quando o número de meros tende ao infinito, a é a amplitude, x é o número de meros e t é a constante de decaimento. E a qualidade desse ajuste ela foi avaliada a partir dos erros de cada parâmetro e do coeficiente de determinação da curva R², cujos valores são apresentados nessa tabela. Como podemos ver, os erros eles são pequenos e o valor de R² ele é bem próximo de 1, o que diz, então, que esse ajuste ele consegue explicar bem os valores de homolomo gap observados. Bom, como eu mencionei, o parâmetro y0, ele nos dá o valor de homolomo gap quando o número de meros tende ao infinito, então é esperado que esse parâmetro apresente um valor muito próximo do bandgap experimental do PPP, que apresenta um número elevado de unidades monoméricas. Então, de acordo com esse ajuste, era esperado que o bandgap do PPP varie entre 3,41 e 3,45 eletronvolts, valores que estão de acordo com o observado na literatura, que é de 3,23 eletronvolts. Esse resultado ele demonstra a eficácia da metodologia teórica utilizada. Bom, já aqui nessa figura a gente tem um diagrama com os mapas de densidade eletrônica para os orbitais de fronteira do PPP primitivo contendo 4 e 20 meros. Como podemos ver, os orbitais eles estão dispostos
em toda a estrutura, né, e isso ocorre devido a uma planaridade da cadeia polimérica, e a gente vê também que com o aumento, né, da conjugação, ocorre uma diminuição, né, da distância entre os orbitais, entre as energias, né, dos orbitais HOMO-LUMO, né, isso ocorre devido ao aumento da deslocalização dos elétrons π, e por esse motivo, né, que o HOMO-LUMO gap do oligômero contendo 20 meros é menor do que o HOMO-LUMO gap do oligômero contendo apenas 4 meros. Bom, em seguida foram feitas substituições nas extremidades das cadeias dos oligômeros, nas posições R1 e R2, e sabendo que o valor do Mud Gap ele é diretamente afetado pela natureza química dos grupos substituintes, foram escolhidas 3 diferentes espécies doadoras e 3 diferentes espécies retiradoras de elétron, gerando assim 9 diferentes conjuntos push-pull, e o objetivo foi avaliar quais desses conjuntos levariam a uma diminuição do HOMO-LUMO gap e, consequentemente, numa melhora da condutividade do polímero. Novamente, as estruturas foram otimizadas no nível semi-empírico PM3, variando o número de unidades de 2 a 20, e a partir de cálculos no pontos foram estimados valores de HOMO-LUMO gap, e como a gente pode ver, né, o valor de HOMO-LUMO gap dos PPP substituídos, eles também apresentaram um comportamento exponencial, conforme o número de elos na cadeia aumentava. Também é possível constatar, do ponto de vista teórico, né, a eficácia da estratégia de substituir as extremidades dos polímeros conjugados, visando aumento da condutividade, uma vez que todos os conjuntos push-pulls analisados levaram a uma diminuição do HOMO-LUMO gap em comparação, né, ao PPP primitivo. Outro resultado importante é que o conjunto push-pull NH2 e NO2 foi o que apresentou os menores valores de HOMO-LUMO gap, ou seja, ele é o que apresenta a maior condutividade, e isso pode ser explicado pela natureza química desses substituintes, em que o NH2 ele é um forte grupo doador e o NO2 é um forte grupo retirador de elétrons. Aqui nessa figura a gente tem um diagrama com os mapas de densidade eletrônica referente aos orbitais de fronteira para o PPP contendo 4 meros, tanto na forma primitiva quanto na forma substituída, no caso pelo grupo NH2 e NO2. E ao comparar, né, a distribuição desses orbitais, a gente percebe que no caso do PPP substituído, o orbital HOMO está deslocado em direção ao grupo NH2, comportamento esperado por um grupo doador de elétron. Já o orbital LUMO ele está deslocado em direção ao grupo NO2, confirmando, né, que grupos retiradores de elétron apresentam orbital de fronteira vazio. Bom, antes de falar dos resultados referentes aos fios moleculares, como eu mencionei, observa-se na literatura uma quantidade pequena de estudos teóricos referentes aos fios moleculares em comparação com a pesquisa experimental. Isso pode ser explicado pelo fato de o custo computacional ele aumentar bruscamente ao tratar tais sistemas supramoleculares com elevado número de átomos. Então, a dimensão de tais sistemas torna inviável a aplicação de cálculos com alto nível de teoria. Sendo assim, é de extrema importância a escolha da metodologia teórica adequada para estudar tais sistemas a nível molecular. Bem, as ciclodestrinas, elas são capazes de formar tubos moleculares pelo processo de condensação com a epicloridrina, de modo que as unidades de ciclodestrinas, elas são interligadas covalentemente por ponte de hidroxipropileno, conhecidos como crosslinks, e durante o processo de síntese, né, os tubos eles podem apresentar, né, diferentes quantidades de crosslinks. Aqui nessa figura a gente tem as diferentes associações de tubos diméricos de beta-ciclodestrinas, que foram estudados teoricamente em um trabalho realizado por Reis e colaboradores no nosso grupo de pesquisa. As associações são cabeça-cabeça, cabeça-cauda e cauda-cauda, cujas denominações, né, são referentes às faces das ciclodestrinas voltadas entre si. E nesse trabalho, né, observou-se que a orientação mais estável desses tubos diméricos é a orientação cauda-cauda, com um número de crosslinks igual a 3. Então, partindo desse resultado prévio, confeccionou-se 2 tipos de fios moleculares. O primeiro formado com o oligômero do PPP primitivo e o segundo com o oligômero do PPP, substituído pelo conjunto push-pull NH2 e NO2, que foi o que apresentou, né, os menores valores de HOMO-LUMO gap. Bom, então, após a montagem das estruturas, as geometrias foram otimizadas no nível semi-empírico PM3, e a partir de cálculos no ponto, os valores de HOMO-LUMO gap foram estimados, eles estão apresentados aqui na tabela,
no qual podemos ver que uma ligeira diminuição, né, de apenas 0,05 eletronvolts nos valores de homolomo gap do PPP após o processo de encapsulamento, e por não se tratar de uma variação muito significativa, pode-se concluir que as propriedades condutoras do polímero elas se mantêm praticamente inalteradas após o processo de encapsulamento. Também estimamos, né, os valores de momento de dipolo antes e após a formação dos fios moleculares. Como podemos ver, momentos de dipolo para os fios moleculares eles são maiores, o que aponta para um aumento da polaridade do polímero na forma encapsulada, o que indica, né, do ponto de vista teórico, para um potencial aumento da sua solubilidade em solventes orgânicos polares. Então, esse resultado apresentado, né, nessa tabela, ele é o mais importante dessa etapa do trabalho, pois ele demonstra a viabilidade de um fio molecular de beta-ciclodestrina com poliparafenileno, que além de ter um potencial ganho em solubilidade em solventes polares, tem as suas propriedades condutoras praticamente inalteradas. Bom, aqui a gente tem um diagrama com os mapas de densidade eletrônica referente aos orbitais de fronteira para os fios moleculares obtidos, e se formos comparar, né, a distribuição desses orbitais com as espécies isoladas, nenhuma mudança significativa é notada. Por exemplo, no fio molecular formado com o PPP primitivo, os orbitais eles continuam distribuídos ao longo da cadeia, enquanto que no caso do fio molecular obtido com o PPP substituído, o orbital HOMO ele continua deslocado em direção ao grupo NH2 e o orbital LUMO continua deslocado em direção ao grupo NO2. Bom, em relação às geometrias otimizadas dos oligômeros, percebe-se que o processo de encapsulamento não as afeta de forma significativa, de forma que a planaridade da cadeia ela se mantém. E essa manutenção da planaridade é importante, pois ela auxilia na conservação das ligações pi conjugadas, o que é importante para né, para a condutividade desses polímeros. Outro fator importante na eletrônica molecular é a estabilidade química dos materiais. Então, a entalpia e a energia livre de Gibbs associada à formação dos fios moleculares, eles foram calculados. Como podemos ver, os valores de ΔH e ΔG eles são negativos, o que demonstra que o processo de formação desses fios moleculares é termodinamicamente favorável. E esse resultado também é importante, pois conhecer a estabilidade, né, dos fios moleculares é importante para a adequada aplicação, né, desses materiais. Bom, então, como conclusão dessa primeira parte, observou-se um caráter exponencial do homolomo gap dos oligômeros primitivos e substituídos pelo grupo push-pull em função do número de unidades monoméricas. Também constatou-se a diminuição do homolomo gap para todos os derivados do PPP, sendo substituído pelo conjunto push-pull NH2 e NO2, o que apresentou uma maior diminuição em comparação ao PPP primitivo. Também observamos que a formação dos fios moleculares ela leva a uma manutenção das propriedades eletrônicas dos oligômeros do PPP, tanto na forma primitiva quanto substituída. Também verificou-se a estabilidade desses fios moleculares a partir dos dados termodinâmicos. Também observou-se um aumento do momento de dipolo do PPP na forma encapsulada, o que aponta, né, para um aumento da sua solubilidade em solventes polares, o que, como mencionei, é um requisito importante para a adequada aplicação desse material. Bom, essa primeira parte do trabalho, ela rendeu um artigo que foi publicado, né, no início desse ano, no periódico Computational and Theoretical Chemistry. Bom, e como eu mencionei, então, no capítulo 1, os polímeros conjugados, eles são classificados como semicondutores. No entanto, para a adequada aplicação deles, eles precisam, né, ter a condutividade aumentada, ou seja, eles precisam ser condutores, né? E a dopagem é um processo mais utilizado para o aumento da condutividade desses polímeros. Então, nesse capítulo 2, eu vou abordar o estudo teórico do processo de dopagem de poliparafenilenos. Bem, a dopagem dos polímeros orgânicos, ela se difere da dopagem de semicondutores inorgânicos em alguns aspectos. Por exemplo, a quantidade de dopante adicionado ela é muito maior quando comparada à dopagem de semicondutores inorgânicos. Também no caso
dopagem semicondutores inorgânicos, os dopantes eles substituem os átomos do material em suas posições no retículo cristalino. Já no caso do polímero orgânico, os dopantes eles vão ocupar interstícios entre as cadeias poliméricas. Então, o dopante ele vai poder ser um átomo ou até mesmo uma molécula, o que implica uma maior variedade de agentes dopantes, se comparado, né, com a dopagem de semicondutores inorgânicos. Bem, a dopagem envolvendo os polímeros conjugados, ela é melhor compreendida como sendo uma reação de oxirredução, em que os dopantes eles vão atuar como agentes de transferência de carga. Sendo assim, a dopagem ela vai poder ser dividida, né, em dois tipos. Dopagem do tipo P, na qual ocorre a oxidação da cadeia polimérica, ou dopagem do tipo N, na qual ocorre a redução da cadeia polimérica. E os dopantes eles também vão agir como contraíons, estabilizando essa carga que surge na cadeia. Bom, por se tratar de um processo quantitativo, a concentração de portadores de carga é diretamente proporcional à concentração do dopante. Sendo assim, a condutividade dos polímeros conjugados ela vai poder ser modulada desde o estado isolante, semicondutor ou condutor, por meio de um ajuste controlado do nível de dopagem. Bom, agora falando um pouco sobre o mecanismo de condutividade, inicialmente acreditava-se que o aumento da condutividade elétrica dos polímeros conjugados estava relacionado com a remoção de elétrons da banda de valência ou adição de elétrons na banda de condução. Isso queria dizer, então, que a condutividade ela se dava pelo movimento de elétrons desemparelhados. No entanto, com o passar do tempo, observou-se que a condução dos polímeros conjugados ela não se dava pelo movimento de elétrons desemparelhados, e sim por portadores de carga de spin nulo. Sendo assim, introduziu-se o conceito de transporte de carga via defeitos na cadeia polimérica. Esses defeitos eles podem ser formados durante o processo de polimerização ou dopagem e são definidos como sóliton, polaron e bipolaron. Um sóliton ele pode ser definido como uma excitação de um sistema que sai de um posto potencial para outro de mesma energia. Esse modelo ele descreve muito bem a condutividade do transpoliacetileno, que quando apresenta um número ímpar de carbonos na cadeia polimérica, leva à formação de um sóliton neutro, que é transformado em um sóliton carregado ao sofrer oxirredução. Então, a dopagem do tipo P, ela gera um sóliton positivo, e a dopagem do tipo N gera um sóliton negativo. E os sólitons, né, ele leva à formação de níveis energéticos, né, com uma energia equivalente à metade do band gap. No entanto, esse modelo ele é limitado apenas ao transpoliacetileno, e ele não consegue explicar a condutividade de polímeros aromáticos, como é o caso do poliparafenileno e do polipirrol, por exemplo. E tendo o polipirrol como exemplo, sabe-se que a remoção inicial de um elétron, ela leva à formação de um estado eletrônico, denominado polaron, que é definido como um cátion radical, ao qual está associada uma deformação na cadeia polimérica, que leva o polímero da forma aromática inicial para a forma quinoide, que também leva à formação, né, de estados eletrônicos no gap. E quando um segundo elétron é removido, podem ocorrer duas situações. Ou o elétron ele vai ser removido da banda de valência, gerando um segundo estado polaron, ou ele vai ser removido do estado polaron já existente, gerando o que é chamado de bipolaron. E a formação de um bipolaron ela é termodinamicamente favorável, né, em relação à formação de dois estados polaron. E o bipolaron ele é definido como um par de cargas iguais, né, com spin nulo, ao qual também está associado uma distorção na cadeia polimérica. E então esse modelo baseado em polarons e bipolarons é o que melhor explica a condutividade dos polímeros conjugados, né? No caso eles são os portadores de carga, e como dá para ver, né, esses defeitos eles levam à formação de estados eletrônicos no gap, o que faz com que o número de transições eletrônicas varie. Então, a espectroscopia, nesse sentido, né, a espectroscopia do VVIS, ela tem sido amplamente aplicada para a confirmação do processo de dopagem dos polímeros conjugados, e, de acordo com a espectroscopia eletrônica, sabe-se que o polímero conjugado não dopado, ele geralmente vai apresentar apenas uma banda no espectro VVIS. Essa banda é referente à transição PIP antiligante, que geralmente cai na região do visível do espectro eletromagnético.
Já no caso do polímero conjugado dopado, observa um deslocamento batocrômico, ou seja, com maior comprimento de onda da transição PIP antiligante. Isso ocorre devido ao aumento da conjugação, né, promovida pela dopagem. Já com o processo de dopagem, né, vão surgir estados eletrônicos no gap, e sendo assim, novas transições eletrônicas são possíveis. No caso de um polaron, né, vão ser possíveis 3 novas transições, as transições 1 e 2, que ocorrem da banda de valência entre esses subintervalos, já a transição 3, que ocorre entre os subintervalos, e no caso de um bipolaron, vão ser possíveis apenas 2 novas transições, já que os subintervalos presentes no gap, eles estão vazios. No entanto, na maioria dos casos dos polímeros conjugados, essas novas transições levam à formação de uma banda intensa, localizada em maior comprimento de onda do que a transição PIP antiligante. Bom, então, observe-se a importância das análises espectroscópicas, né, para a caracterização do processo de dopagem, e a abordagem teórica tem se mostrado importante, uma vez que os espectros UV-Vis eles podem ser obtidos a partir de cálculos computacionais. Aqui nessa figura a gente tem um espectro UV-Vis teórico, né, obtido para o politiofeno, tanto no estado dopado quanto não dopado. Então, a química computacional tem se mostrado uma ferramenta de grande importância, que além de auxiliar, né, na confirmação da dopagem, também auxilia, né, no melhor entendimento de como as propriedades eletrônicas dos polímeros conjugados são afetadas pela dopagem. Sendo assim, o objetivo geral dessa primeira parte do trabalho foi investigar, por meio de cálculos DFT da teoria do funcional de densidade dependente do tempo, propriedades estruturais, espectroscópicas e eletrônicas de oligômeros do poliparafenileno primitivo e no estado dopado. Já os objetivos específicos foram obter estruturas e propriedades eletrônicas para o oligômero do PPP contendo 7 unidades monoméricas, em seguida promover a dopagem implícita desse oligômero a partir da remoção de elétrons. Essa estratégia, né, de remover os elétrons tem como objetivo simular o oligômero no estado dopado, e ela também já foi utilizada em outros trabalhos teóricos. Em seguida, promover a dopagem explícita do PPP com os dopantes sódio, potássio e cloro. E, por fim, realizar cálculos TDDFT para obter os espectros UV-Vis dos oligômeros, né, tanto na forma dopada quanto não dopada. Em relação à metodologia, foram realizados cálculos de otimização de geometria e frequências harmônicas via DFT, utilizando o funcional PBE1-PBE e conjuntos de funções de base 651-GDP para todos os oligômeros analisados. Também foram realizados cálculos dos espectros UV-Vis teóricos via TDDFT, utilizando o mesmo funcional e conjuntos de funções de base da etapa anterior. Todos os cálculos foram realizados, novamente, né, foram realizados utilizando o pacote computacional Gaussian 09. Agora falando sobre os resultados, inicialmente pela análise estrutural do PPP dopado e não dopado. Essa análise ela foi feita com o intuito de, né, observar como que o processo de dopagem afeta a estrutura do polímero. Aqui nessa figura a gente tem os parâmetros estruturais selecionados para essa análise. Já nessa tabela a gente tem os valores desses parâmetros, obtidos para todos os oligômeros, né, após a otimização, e também os dados experimentais obtidos por cristalografia de raio-x para o PPP. E, analisando a tabela, a gente vê que os parâmetros referentes ao oligômero não dopado, né, eles estão de acordo com os dados obtidos experimentalmente. Já comparando as espécies carregadas com o oligômero neutro, observa-se uma diminuição do ângulo diedro θ, né, entre os anéis. Isso é um indicativo da formação da estrutura planar do polímero. Já em relação ao parâmetro R2, né, referente ao comprimento de ligação, observa-se um aumento, né, desse parâmetro, e já os parâmetros R1 e R3 eles diminuem gradualmente conforme o aumento da carga. E apesar de não ser, né, uma variação muito significativa, essa tendência observada é um indicativo da transição da forma aromática para a forma quinoide, que pode ser melhor visualizada aqui nessa figura, que contém as estruturas otimizadas, né, dos oligômeros antes e após a remoção dos elétrons. Como eu mencionei, o processo de dopagem ele leva à formação de defeitos conjugais na cadeia polimérica, aos quais está relacionada uma distorção na cadeia, né, que leva o polímero da forma aromática para a forma quinoide, que
por possuir menor energia de formação e maior energia de ionização, ela favorece a localização da carga na cadeia polimérica. Bom, já em relação aos oligômeros dopados explicitamente, em relação aos parâmetros referentes ao comprimento de ligação, né, observou-se a mesma tendência, né, ao comparar, né, com a espécie não dopada, observou-se a mesma tendência para as espécies carregadas. No entanto, já em relação ao parâmetro referente ao ângulo, né, θ entre os anéis, no caso do oligômero dopado com sódio e cloro, observou-se um aumento desse ângulo. Esse resultado ele não é esperado, já que em trabalhos teóricos, geralmente se observa a formação da estrutura planar do polímero após a dopagem. Por exemplo, Belousudov e colaboradores, eles observaram, teoricamente, a formação de uma estrutura planar após a dopagem do politiofeno com sódio. Aqui nessa figura a gente tem as estruturas otimizadas, os oligômeros do PPP, dopados explicitamente. E podemos notar que, no caso dos oligômeros dopados com sódio e potássio, o átomo dopante ele se encontra numa posição perpendicular ao plano do anel central, né? Já no caso do oligômero dopado com o cloro, o átomo dopante ele se encontra numa posição paralela ao plano do anel central. Vale destacar que as estruturas iniciais, né, para rodar os cálculos, elas foram montadas, né, em todos os casos, com os átomos dopantes numa posição paralela ao anel central, ao plano, né, do anel central. Então, essa disposição, né, geométrica observada, ela acreditamos ser referente se dá, né, pela natureza química dos dopantes. No caso, o sódio e o potássio, eles são dopantes do tipo N, e o cloro, ele é um dopante do tipo P. Bom, aqui a gente tem, agora falando, né, da análise energética, aqui nessa tabela a gente tem os valores de energia de ionização, afinidade eletrônica e homônimo gap para todas as espécies analisadas. Ao comparar as espécies carregadas, né, com o oligômero neutro, observa-se um aumento da energia de ionização e da afinidade eletrônica. Isso pode ser explicado devido ao processo de oxidação, que faz com que as espécies carregadas fiquem mais atraídas por elétrons, ou seja, elas vão apresentar uma maior afinidade eletrônica, e com isso a energia necessária, né, para remover mais um elétron, que é a energia de ionização, ela vai ser maior. Com relação aos valores de homônimo gap, observa-se que a remoção de apenas um elétron não leva a um abaixamento sensível no gap, enquanto que a remoção de 2 elétrons já leva a uma diminuição bem mais considerável, né, maior que 3 eletronvolts. No caso dos oligômeros dopados com sódio e potássio, ao comparar, né, com a espécie não dopada, observa-se uma diminuição na energia de ionização e da afinidade eletrônica. Isso indica que esses dopantes eles estão doando densidade eletrônica para a cadeia polimérica, e esse resultado é de esperado, né, já que, por se tratarem de dopantes do tipo N, eles tendem a causar a redução da cadeia polimérica. Já em relação ao oligômero dopado com cloro, ao comparar com a espécie dopada, com a espécie não dopada, era esperado, né, que os valores de energia de ionização e afinidade eletrônica apresentassem um comportamento, né, semelhante ao observado para as espécies carregadas, uma vez que, por se tratar de um dopante do tipo P, ele tende a causar a oxidação da cadeia polimérica. Bem, ao comparar os valores, nota-se um aumento na afinidade eletrônica. Isso indica que esse dopante está removendo, né, a densidade eletrônica da cadeia polimérica. Já a energia de ionização, né, ela diminui, o que não era esperado. Esperava que a energia de ionização aumentasse. Em relação aos valores de homônimo gap, observa-se que para todos os casos, né, da dopagem explícita uma diminuição desse valor ao comparar, né, com a espécie não dopada, o que demonstra, né, do ponto de vista teórico, a viabilidade do processo de dopagem, né, visando o aumento da condutividade do polímero. E dentre os dopantes analisados, o cloro foi o que mostrou, né, ser o mais eficiente, né, para um aumento da condutividade, um possível aumento da condutividade do PPP. Então, aqui nessa figura a gente tem os mapas de densidade eletrônica referente aos orbitais de fronteira para todos os oligômeros analisados e também os valores de energia desses orbitais. Ao comparar a espécie de carga mais 1 com o oligômero neutro,
observa-se um ligeiro aumento, né, na deslocalização do orbital HOMO. Isso pode ser explicado devido ao surgimento da vacância, né, em resposta à remoção de um elétron. Já no orbital LUMO, os átomos das extremidades eles contribuem menos, né, para o orbital LUMO, que fica mais concentrado no centro da cadeia. Já em relação à espécie com carga 2+, observa-se um aumento da deslocalização do orbital LUMO, e enquanto o orbital HOMO ele se desloca em direção às extremidades da cadeia. E com relação às energias, né, desses orbitais, observa-se uma diminuição, né, da energia desses orbitais conforme o aumento da carga, e isso ocorre em resposta, né, à remoção dos elétrons. Já em relação às espécies dopadas, né, com sódio e potássio, observa-se um aumento na energia do orbital HOMO e do orbital LUMO, o que acompanhado, né, por uma diminuição, né, da deslocalização desses orbitais em comparação ao oligômero não dopado. E essa diminuição da deslocalização ela é bem mais evidente para o orbital HOMO, que fica localizado no centro da cadeia e sobre os átomos dopantes. Já em relação ao oligômero dopado com cloro, observa-se uma diminuição da energia do orbital LUMO ao comparar com a espécie não dopada, e uma ligeira diminuição da deslocalização desse orbital. E também observa-se um aumento da energia do orbital HOMO. No entanto, nenhuma variação significativa é observada, né, na distribuição desse orbital ao comparar com a espécie não dopada. Bom, por fim, foram obtidos os espectros, né, de absorção para os oligômeros. Aqui a gente tem um espectro por oligômero não dopado, no qual a gente observou a presença de dois picos, duas bandas, né? A primeira banda com lambda máxima aproximadamente 260 nanômetros, que acreditamos ser referente à transição de elétrons da banda de valência para a banda de condução. Já essa banda mais intensa, com um lambda máximo em aproximadamente 328 nanômetros, ela é referente à transição pi-pi antiligante, e esse resultado que nós obtivemos, ele está de acordo com dados espectroscópicos obtidos por Bai e colaboradores, que também, né, que observaram, né, um lambda máximo de absorção para o PPP em aproximadamente 340 nanômetros. Bom, aqui a gente tem um espectro para o oligômero dopado, para o oligômero de carga +1, no qual a gente observa a formação de 3 bandas. A primeira banda aqui, com um lambda máximo em 337 nanômetros, ela é referente à transição pi-pi antiligante, que se formos comparar, né, com a transição pi-pi antiligante do oligômero neutro, essa banda ela sofreu um deslocamento batocrômico, né? Agora ela está aparecendo num comprimento de onda maior. Já essa segunda banda, com lambda máximo em aproximadamente 464 nanômetros, ela é referente à transição mid-gap, ou seja, entre os estrados, entre os subintervalos que surgem no gap após a remoção de um elétron. Já essa banda mais intensa, né, aqui com lambda máxima aproximadamente 1828 nanômetros, cai já na região do infravermelho próximo, ela indica a presença de um polaron, né, essa transição, no caso, ela seria, né, essa transição 2, né, da banda de valência para o subintervalo inferior do bandgap, que surge, né, no bandgap. Já que a gente tem o espectro para o oligômero após a remoção de 2 elétrons, e no qual a gente observou a presença de 2 bandas. Essa banda com lambda máximo em 338 nanômetros, ela é referente à transição pi-pi antiligante, que também sofreu um deslocamento batocrômico se for comparar com o oligômero neutro. E essa banda mais intensa, com lambda máxima em 1140 nanômetros, ela é referente indica a presença de um bipolaron. E por que a gente acredita ser um bipolaron e não um polaron, né? Porque a gente não observa aquela banda, né, que era referente à transição entre os estados eletrônicos, os subintervalos, né, que surgem no gap após a remoção dos elétrons. Bom, já que a gente tem o espectro, agora vou apresentar os espectros obtidos para a dopagem explícita. Primeiramente, devido à
erros de convergência, né, nos cálculos, não foi possível apresentar o espectro para o oligômero dopado com cloro, e também foi necessário converter, né, o comprimento de onda em energia de excitação, para facilitar a análise dos espectros, uma vez que as bandas ficaram mais evidentes. E aqui a gente tem o espectro para o oligômero dopado com sódio, no qual a gente tem essa banda mais intensa com um lambda máximo de aproximadamente 342 nanômetros, que é referente à transição PIP antiligante, que também sofreu um deslocamento batocrômico, se for comparar com o oligômero não dopado. Já essa banda aqui é um pouco menos intensa, em aproximadamente 710 nanômetros, a gente acredita ser referente a um polaron. E se formos comparar, né, com a banda do polaron do oligômero com carga mais 1, essa banda ela sofreu um deslocamento ipsocrômico, ou seja, né, ela agora cai num comprimento de onda menor, e isso pode ser explicado devido à presença do átomo dopante, que faz com que o polaron ele fique mais localizado na cadeia. Aqui já que a gente tem o espectro para o oligômero dopado com potássio, essa banda aqui com um lambda máximo em aproximadamente 392 nanômetros, ela é referente à transição PIP antiligante, que também sofreu um deslocamento batocrômico, se comparado, né, com o oligômero não dopado. Já essa outra segunda banda, com lambda máximo em aproximadamente 913 nanômetros, acreditamos ser referente a um polaron, que também, né, sofreu um deslocamento ipsocrômico, se for comparar, né, com o polaron da espécie de carga mais 1. Bom, então, né, como conclusão dessa segunda parte do trabalho, a partir da dopagem implícita, né, foi possível constatar a formação da estrutura condutora do PPP, devido ao aumento da planaridade e transição estrutural da fase aromática para a fase quinoide, após a remoção dos elétrons. Já em relação à dopagem explícita, todos os dopantes analisados eles levaram a uma diminuição do homo gap, sendo o cloro o que se mostrou o dopante mais eficiente, né, para o aumento da condutividade do PPP. A partir das análises dos espectros UV-Vis teóricos, foi possível diferenciar a formação de um polaron da formação de um bipolaron, no caso dos oligômeros dopados, né, implicitamente, e também observou-se a eficiência do processo de dopagem, já que em todos os casos observou-se um deslocamento batocrômico, né, da transição PIP antiligante, né, após a dopagem. Bom, então, recapitulando, no capítulo 1, a gente viu que os valores de homo gap para os oligômeros primitivos e substituídos, eles diminuem à medida que o número de unidades monoméricas na cadeia aumenta. A gente viu que a inserção de grupos push-pull, ela leva à redução dos valores de homo gap, sendo o conjunto NH2-NO2 o melhor nesse quesito. E a gente viu também que o processo de encapsulamento dos poliparafinilenos, tanto na forma primitiva quanto substituída, não altera suas propriedades eletrônicas. No capítulo 2, a gente viu que o processo de dopagem, seja ele implícito ou explícito, levou a uma redução no homo gap do PPP. A gente viu que dentre as diferentes dopantes analisados, o cloro ele se mostrou mais eficiente para o aumento da condutividade do PPP, e a partir dos espectros UV-Vis obtidos, foi possível observar a formação de polarons e bipolarons, o que também evidencia, né, o sucesso do processo de dopagem. Bom, então, finalmente, por meio de princípios fundamentais da química supramolecular, da eletrônica molecular e da química computacional, o presente trabalho ele mostrou, né, no nível molecular, um caminho promissor para o desenvolvimento de novos dispositivos eletrônicos mais eficientes de interesse tecnológico. E como perspectivas, a gente tem a realização de novos cálculos CDDFT, visando obter o espectro UV-Vis para o PPP dopado com cloro, e também estudar, né, o processo de dopagem implícita e explícita, considerando o oligômero do PPP substituído pelo conjunto push-pull NH2-NO2. Então é isso, eu queria agradecer às agências de fomento, aos colegas e professores do laboratório de pesquisa e a todos pela atenção. Muito bem. Então, pessoal, vou fazer agora aqui a leitura da ata, né, da defesa de dissertação do Paulo Henrique de Souza Paulino. Ata da 161ª defesa de dissertação para concessão do grau de mestre em ciências, área de física e química de materiais. Data de defesa, 7 de outubro de 2021. Candidato Paulo Henrique de Souza Paulino. Orientador, professor Clébio Soares Nascimento Júnior. Coorientadora, professora
Luciana Guimarães. A banca examinadora fez parte, eu como presidente, a professora Luciana Guimarães, orientadora, o professor Guilherme Ferreira de Lima, da UFMG, e o professor Luiz Gustavo de Lima Guimarães, do DCENAT. Título da dissertação: Procedimentos estratégicos para a melhora da condutividade do poliparafenileno, uma investigação teórica. Hora de início, 14h03, e o sistema foi em modo online. Na sessão pública, após exposição por cerca de 48 minutos, o candidato foi arguído oralmente pelos membros da banca, tendo como resultado a aprovação por unanimidade. Na forma regular, foi lavrada a presente ata, que é abaixo assinada pelos membros da banca na ordem acima determinada. São João del Rei, 7 de outubro de 2021. Muito bem. Obrigado.